Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Pai de nosso Rei e maravilhoso Jesus Cristo, em seu Espírito Santo, seja dado honra, glória, poder e majestade, porque eles são dignos de toda a glória nos céus e na terra. Porque no princípio ele criou os céus e a terra e tudo que há. E tudo que há, e era sem forma. Depois nos criou e fez tudo para nós. Erramos, pecamos, fizemos tudo errado. Tudo errado. Blasfemamos dele no deserto, fizemos tudo. Era ele abrindo o mar vermelho e nós fechando. Era ele dando do melhor para nós e nós querendo o pior. Sempre foi assim e assim é. Sempre Ele quer o melhor para nós. Mas nós sempre querendo o ruim. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque eu era para estar morto faz muito tempo. Mas Ele, com as suas grandes misericórdias, como eu sempre digo, Ele me resgatou e me deu vida. Mas os meus amigos todos foram embora. Perdi muitos amigos. Que achava que era amigo porque não era então. Mas eu escapei de tudo de ruim, meus amigos. Escapei de tiroteio, apaulada, pedrada, tudo e mais um pouquinho. O homem era para estar morto. Eu era ruim pra caramba. Eu não sou bom, porque bom é Cristo. Mas quero dizer para vocês que ser crente é chamado de Cristo. Tem uma palavra bem séria nas Escrituras que fala assim: são muito os chamados, pouco os escolhidos. Irmão, é escolhido para ir para o céu. Escolhido pelo próprio Deus em seu Filho amado. Porque nós mesmos não queremos Ele. Nós mesmos somos pecadores pós-cinza, somos fedorentos. Ele nos resgatou, nos fez ficar bonito, cheiroso. Eu me lembro que eu era tão magrinho, meus amados, que cabia 2 sabonetes nisso aqui, ó. Podia botar 2 em cada lado que ficava. Parece brincadeira. A droga estava me acabando, me destruindo. E eu estava lá e não queria sair de lá. Eu era pior do que o pessoal dos israelitas, que Deus tirou para dar o melhor para eles, mas eles não quiseram. Assim era eu. Era ele tentando me tirar do lugar que eu estava e eu não queria. A minha mãe, inteligentemente pelo Espírito do Deus vivo, botou eu dentro do táxi e trouxe eu para a cidade que estou hoje. Que um dia eu vou revelar as 2 cidades. Entende? Evidentemente, de onde Deus me tirou, ali sim, era uma verdadeira Babilônia. Posso dizer isso com vocês de peito aberto. Roubo, sequestro, assassinato, tudo de ruim eu vi aos meus olhos. E comecei para essa vida muito novo, com 9, vivi nela até os meus 24 para 25, quando Deus teve um chamado de verdade para mim. Mesmo assim me corrompi ainda, trocando ele por política. Política. Se Deus te chamou, irmão, para servir a Cristo, é Cristo, não é política. Eu misturei. Eu não estou nem aí para quem vai achar ruim, eu estou falando da minha vida. Política é o fim do mundo para destruir a vida do evangélico. Ah, mas Deus bota o deles lá. Deus bota o dele lá. Deus não precisa botar, irmão, você lá não. Deus tem um domínio de todas as coisas. Deus comanda em todos os cantos. Ele que dá a última palavra. Se o mundo hoje está descontrolado, que eu vou entrar para resolver, não resolve. Não resolve, irmão. Eu não resolvo, você não resolve, ninguém resolve. Pastor, no mundo algum resolve a situação, porque está escrito. Quem poderá mudar as escrituras, meus amados? E sabe quem fala isso para vocês? Um homem sem estudo. Um homem sem estudo, do qual o próprio Deus me deu esse pouco estudo para que me lesse e entendesse segundo a sua vontade, não do meu jeito. É o que estão fazendo. Para eu falar aqui
Eu comecei aqui para entrar nas Escrituras mesmo, na Bíblia, a palavra de Deus. Se nós ler do jeito de Deus, nós vamos entender que Deus não precisa de crente lá no meio da política, e sim para pregar o evangelho dele, porque ele bota onde ele quiser para pregar o evangelho, irmãos, não para mudar o Brasil ou o mundo. Quem vai mudar? Você pode mudar Apocalipse, pode mudar o que está escrito, e para deixar mais forte ainda a chibatada aqui, num bom sentido, ele diz assim: passará os céus e a terra, a minha palavra não passará. E ai daquele que tira um tio da minha palavra. Irmãos, não se engane. As propostas malignas que vêm de querer envolver nós com política são grandes. Não milhões, milhares de dinheiro. Está aí, ó, 500 mil, 1 milhão, 2 mil. Dinheiro sujo, corrupto. Dinheiro amaldiçoado, porque até então está escrito: é raiz de todos os males, destrói a vida espiritual de qualquer um. Foi isso que eu fiz, caí, e grande foi a queda, meus amados. Não foi pequeno não, grande, porque deixei de pregar o evangelho do qual ele me chamou. Eu sou tão ruim, covarde, hipócrita, que eu deixei de pregar o evangelho para andar com política, pregando o nome do prefeito, vereador, isso, aquilo, outro. Nada. Perderam todos os dois. E eu sofri uma grande decepção. Chorei amargamente. Sofri. Essas palavras são reais. Se quiserem acreditar, bem. Se não quiserem, brinco. Política é um negócio sério para acabar com a vida de qualquer um cristão. É minha e sua. Não procure desviar os pensamentos em Deus, não. Com mentira. Que Deus me escolheu para vir para cá. Deus te escolheu, meu amado, e eu fui para pregar o evangelho, ir a todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Irmão, não se engane. Deus te chamou para pregar o evangelho dele, para ele te capacitar. Tu sabe quem foi um dos maiores políticos nas escrituras? Se você estudar bem, estava lá no meio, Saulo, que se tornou Paulo. Se era tão bom, por que Deus tirou ele de lá, do meio dos políticos, dos homens poderosos, considerado o quinto mais sábio daquele tempo? Leu a Bíblia, não se engane. Deus tirou ele. Sabe o que foi que ele quis mais com aquela política lá? Nada, porque só induzia ele a fazer o errado. E era um grande conhecedor da Bíblia, na letra. Está entendendo? Na letra. Não se engane, meus amados. O que eu quero dizer para vocês é isso. Chamado de Deus é Bíblia, orar, cantar, glorificar o seu nome. E eu quero trazer essa mensagem para te dizer, irmãos. Quem me libertou de todo tipo de vício, droga e tudo, e me resgatou e me deu vida, foi Jesus Cristo em sua palavra. Foi quando eu comecei a ler. Eu comecei a ler, sem saber ler, tu imagina? Mas Deus foi começando a me juntar as letras, e eu fui entendendo. Eu não escutava um e outro não, meus irmãos. Eu ficava no meu quarto, buscando, tentando entender as coisas de Deus. Chorava de dia e de noite. Cheguei a ler a Bíblia uma vez toda de joelho. Entendendo? De joelho. Todo o dia eu lia de joelho para aprender. E sabe o que é que eu sei? Nada sei. Anos lendo a Bíblia e nada sei ainda. E quem não lê será facilíssimo para ser enganado. Não leu vós também Mateus 4? Quando o próprio Satanás usa as Escrituras para enganar Cristo, mas Cristo, cheio de sabedoria, derruba ele e vence na palavra. Não vai pensar que você vai vencer com as suas mãos, não. Com a sua boca, com os seus pés. Eu já vi crente falando que eu sou crente, mas minha perna não é. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu dou um murro, derruba, mato. Não é assim não, irmãos. Calma, João. Calma, Tiago. Calma. Quero descer fogo do céu para destruir as pessoas? Não. Ele veio para dar vida, vida com abundância. Vida. Não destruir. Crente é manso. Crente é calmo.
Ah, irmão, tem hora que não sai de nós. Isso, porque falta coisa em nós. Pedro também arrancou a orelha de um soldado, não conhecia Cristo, não era convertido como nós não somos. Pensando que a conversão é da noite para o dia, anos e anos estudando as Escrituras, debaixo da mão potente de Deus, sendo humilhado de dia e de noite, para que no tempo certo Ele te exalte, mas te exalte para glorificar o nome dEle, não para ser famoso. Ele te chamou para você ser humilde, manso e engrandecer, e pregar a palavra dEle com sinceridade. Tão famosos são os pés de quem leva a palavra de Deus. É Bíblia. Examinar as Escrituras, irmãos, porque cuida nela ter a salvação, e são elas que testificam de Jesus Cristo. Errais muito, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento, falta de conhecimento, irmão, está no nosso meio. Bem-aventurado é o varão que medita na palavra de dia e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é o fundamento para você vencer as batalhas. A palavra, a oração, se consagrar, tudo direitinho, com ordem e decência, não é confusão. Não lê a Bíblia para saber mais do que os irmãos, não, meu querido. Lê a Bíblia para edificar sua casa, para te edificar, para você aprender o que é o verdadeiro Evangelho. Lê a Bíblia para conhecer os ministérios de Deus. Se nós lendo, acreditando, caímos do jeito que caímos, se nós não lê as Escrituras. Você só vence alguém na palavra. Mas não é que você vai saber mais do que alguém, não. É estar preparado para perguntas em Cristo. Não debater, não brigar, não ficar com confusão. Ordem e decência. Você fala, se ninguém quiser acreditar, é Ele Deus. Está entendendo? Nunca foi fácil ler a Bíblia. É difícil. Então lembre disso, meus amados. Leiam a Bíblia. Examine a Bíblia. Sabe o que significa examinar? Examinar as Escrituras, examinar, pegar palavra por palavra, ponto por ponto, porque o povo está perecendo sem conhecimento, porque lê por cima e passa, aí vem dizendo, não é desse jeito, não é desse jeito, vai ler. Você sabe quem foi que Deus levantou esses últimos anos? Paulo Júnior. Essa é a pregação aí que esse homem de Deus prega, é verdadeira, irmãos. Doa quem doer. Sabe que eu digo isso? Porque eu leio a Bíblia. Eu leio. Não tem nada que não esteja escrito que aquele homem cita. Se ele cita algum membro, se ele está citando algumas igrejas, alguma coisa, é ele Deus. Mas eu quero te falar uma coisa. Espiritualmente falando, 100% Bíblia. Não se engane. Esse é o evangelho que Paulo pregava. Esse que ele prega hoje é o evangelho que Paulo pregava, Pedro pregava, João e os demais discípulos. Todos eles pregaram o evangelho do qual Cristo deu para ele. Não se engane, ele fala bem claro, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós há de vencer também. Irmãos, ele ofereceu um caminho estreitinho para nós, aí nós queremos enlarguecer o caminho, queremos fazer do nosso jeito, é do nosso jeito, é andar do nosso jeito, é fazer o que nós, não é do nosso jeito, não é do jeito dele. Quem manda é Ele. Nós estamos debaixo de um mandamento, de lei. É lei, temos que andar. É eu e você. Sabe por que eu caio muito? Sabe por que eu erro muito? Porque eu quero fazer o que eu quero, não é o que eu quero. É o que Cristo quer. Tu acha que tu foi chamado para brincar? Eu posso te falar então. Eu entrei 2 vezes na igreja para brincar. Atrás de namoradinha, fazendo hora. A queda foi grande, irmão. Foi tráfico, foi pior ainda. Horrível a minha vida, entendeu? Aí entrei outra vez, fui brincar também. Irmãos, ser crente não é brincar não. Eu quero dizer para vocês, brincar que eu estou dizendo, é brincar com o evangelho, ficar fazendo hora, entendeu?
mentindo, fazendo coisas que não convêm aos olhos de Deus. Não estou dizendo que é aquela brincadeira que você abraça o seu irmão. Irmãos, ser crente é morar com Cristo para todos sempre, amém? E ser feliz eternamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos em suas escrituras. Quantos homens foram fiel na Bíblia? Me aponta um, nenhum. Mas ele capacitou. Me aponta um, Moisés. Moisés, irmão, era pecador igual a mim, irmãos. Ah, Daniel também. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Jó também, irmãos. Está entendendo? Foram homens pecadores, igual a nós. Porque está escrito, não lê as escrituras? Leiam então que vocês vão saber. Ah, Daniel, me fala o versículo, o capítulo. Irmãos, leiam a Bíblia. Que Deus olhou do céu para ver se via um justo. Um. Todos se desviaram, fazendo coisas erradas e mal. Eu não lê vocês sobre Isaías? Isaías foi um homem, em termos de profetizar, foi o maior profeta que profetizou do nosso Cristo. Falou tanto do nosso Cristo. Mas antes, ele disse, ai de mim, que vou perecendo, pois sou homem de lábios impuro. Deus que transformou a vida dele. E os 12 discípulos que ele chamou. Me aponta um. Todos pescadores, ou quem sabe políticos também, estavam lá 12, mas chamado por Cristo. Se Deus não chama Pedro de cima daquele barco, ele estava lá até hoje. Talvez não estava até hoje não, porque já morreu faz muito tempo. Mas tinha morrido lá em cima daquele barco. Deus chamou e o capacitou. Não porque ele merecia, Pedro era ruim, igual a mim. Arrancou a orelha de um soldado. Irmãos, leiam a Bíblia para vocês saberem que vocês são crentes, são chamados, não porque vocês merecem, não. É as suas grandes misericórdias que nos chamou para nós fazer o evangelho verdadeiro, para fazer valer o verdadeiro evangelho. Não se engane, em nome de Jesus, leiam, medite de dia e de noite, examine as escrituras, porque elas sim vão te dar vida eterna. Foi essa palavra, irmãos, com convicção, que tirou eu do mundo, das drogas. Deus me libertou, eu já tinha morrido, Ele me ressuscitou. Não foi uma vez não, irmão, foi para lá de milhares de vezes. Um dia contarei o meu testemunho, se Ele permitir, para todos vós, para saber que esse Deus vive para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa mensagem, leiam a Bíblia, leiam, de dia, medite de noite, meu irmão, pegue todos os dias, tenha como, sabe o que? Como uma coisa firme em mão de vocês, tenham prazer na palavra de Deus, abandone um pouco o WhatsApp, abandone um pouco o Facebook, abandone toda a tecnologia, tá entendendo? Façam isso. Crucifique um pouco para ler a Bíblia e vocês vão ver que Deus muda a vida do homem. Vocês vão estar mais seguros nas suas mãos, entendeu? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está escrito. Aí você está guardado na sombra dele. Está protegido como um vaso de ouro, guardado, mas na humildade. Seja humilde, simples, e se humilhe, que você vai ganhar o maravilhoso dom de Deus, que é o Espírito Santo.